Abra sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91. Estamos com a sua Bíblia aberta. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Louvamos-te, ó Deus, porque a Ti pertence todo o louvor e toda a adoração. Ninguém mais há que possa se igualar a Ti, ninguém além do Senhor merece ser louvado e adorado. Tal como ouviremos hoje sobre a confiança que devemos colocar no Senhor, pedimos o Senhor mesmo aumente nossa confiança em Ti, em Teu ser. Remova do nosso coração todo empecilho, dá-nos ouvidos atentos e um coração desejoso em Te conhecer cada vez mais. Assim, ó Pai, nós oramos por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Estamos diante de um dos mais lindos salmos das Escrituras. Particularmente, eu gosto muito desse salmo. Mas esse salmo também é muito mal utilizado. Você com certeza já deve ter ido na casa de uma pessoa e chegando lá e encontrou a Bíblia aberta no Salmo 91. Segundo a crença, para espantar forças negativas, forças ruins. Faz sentido algum isso. A Bíblia aberta, mas não lida, não estudada, não crida e não praticada, não tem efeito nenhum. É só um livro. Mas quando o coração se abre diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, quando os olhos se voltam para as Escrituras, quando o coração se volta para as Escrituras, então temos aqui a palavra de Deus. Reconhecemos a grandiosidade dessa palavra. Ela não se torna a palavra de Deus porque nós cremos nela, ela é a palavra de Deus. Mas se você não abrir a palavra e não estudar, não meditar, você não será beneficiado, não será abençoado por ela. Então, não devemos usar a Bíblia supersticiosamente. Você não deve entrar em uma corrente de WhatsApp mandando para 100 pessoas o Salmo 91 amanhã e você aguarde que você receberá uma grande bênção. Não é assim que se usa a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser lida, estudada, crida, obedecida. Embora esse salmo seja atribuído a Davi, a Moisés, a sua autoria, eu particularmente, eu creio, sim, foi Moisés o autor desse salmo, por alguns detalhes que nós veremos no decorrer do próprio salmo. Nas versões antigas da Bíblia, a versão Septuaginta, a caldaica, a vulgata latina, a siríaca, a arábica e a etíope, aparece o nome de Davi como autor desse salmo, justamente porque nesse quarto livro dos Salmos, até o Salmo 106, nós encontramos aí dois salmos que são atribuídos a Davi, o Salmo 101 e o Salmo 103. E aí então, essas versões antigas acreditam a Davi a autoria deste salmo. Quer tenha sido Davi, quer tenha sido Moisés ou algum outro servo de Deus, este salmo foi inspirado pelo Espírito Santo. E ele é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça e para o ensino também. A palavra de Deus ela é inspirada, a Escritura é inspirada por Deus. E com base nisso, então, adentremos no Salmo 91. A ligação deste Salmo com o 90 e com o 92 é muito clara. No 90 nós vimos a súplica pelo favor de Deus. O salmista Moisés aqui, ele suplica o favor de Deus.
No 91, nós veremos hoje a multiforme promessa de Deus em favor dos seus filhos. Deus prometendo e agindo em favor dos seus filhos. E depois, no Salmo 92, nós veremos semana que vem, permitindo-nos o Senhor, nós veremos o louvor dos filhos de Deus que foram agraciados e respondidos por Ele quando eles clamaram pelo Senhor. Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso, que além de nos dar a fé salvadora, ainda nos recompensa com outras bênçãos. Lá em Romanos fala: aquele que não poupou seu filho, antes por nós o entregou, com ele não nos dará graciosamente todas as coisas. Irmãos, ser crente em Cristo Jesus é a maior bênção que uma pessoa pode ser e receber. Crer em Cristo Jesus, ser salvo por Jesus, é sem dúvida alguma a maior de todas as alegrias e de todas as bênçãos que alguém pode ter nessa vida. Deus, além de nos salvar, nos dar a vida eterna, nós já desfrutamos da vida eterna, já nessa vida. Desfrutamos de bênçãos da vida eterna, já nesta vida. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e Ele deve ser louvado. Deus tem prazer em ser o galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem nele, conforme nós vemos em Hebreus 11, versículo 6. A fé salvadora concedida por Deus, ela é caracterizada por 3 elementos. Quinta-feira eu falei isso lá na casa dos nossos irmãos Vanderlei e Thelma, e hoje falei na escola dominical, que a fé salvadora ela tem 3 elementos. E para ficar fácil para você guardar, ela começa com a sílaba com, nos 3, vai ficar fácil. É um método mnemônico para você guardar os efeitos da fé salvadora ou as características da fé salvadora. Ou seja, se você é salvo em Cristo Jesus, você é salvo porque você recebeu de Deus o dom da fé salvadora. Existe a fé comum, aquela fé que todo mundo tem, e coloca essa fé em qualquer outra coisa, em qualquer outro objeto, em qualquer outra pessoa. Mas a fé que te leva à salvação, a fé salvadora, aquela que somente os eleitos de Deus recebem, conforme vemos lá em Tito 1, versículo 1, ela tem 3 características. A primeira delas, ela tem o conhecimento da verdade. Aquele que recebeu a salvação, a fé salvadora, ele conhece a verdade do Evangelho. Ele tem o conhecimento, o seu cognitivo recebe então a instrução e ele entende, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece a verdade. Além do conhecimento, ele tem também a confiança. A confiança. Ele confia na promessa ou nas promessas de Deus descritas na palavra de Deus a nós. Ele confia, ele deposita a sua confiança em Deus. E a terceira característica é a concordância ou a submissão. Ele se submete, ele concorda com a palavra de Deus e se submete a ela e pratica a palavra de Deus e crê no que a palavra de Deus lhe diz e se submete a ela. Conhecimento, confiança e concordância. Essas 3 características têm de estar na sua vida. Se você se diz salvo em Cristo Jesus, essas 3 características revelam a verdadeira fé, a fé em Cristo Jesus, a fé salvadora, a fé que te conduz a Cristo Jesus e à vida eterna. E eu vou destacar a segunda característica, a confiança. Este salmo nos fala sobre a confiança recompensada. Como eu disse há pouco, Deus ele nos abençoa, nos salva e ainda nos recompensa com bênçãos, nos dá muitas bênçãos. Obviamente, quando eu falo em recompensa aqui, eu não estou falando em merecimento nosso, mas eu estou falando da graça de Deus, que além de nos salvar,
tem prazer em continuar nos abençoando. Deus é abundante em sua graça, é a superabundante graça do Senhor, que nos supre em cada momento da nossa vida, que nos abençoa, que nos recompensa, ou seja, não porque nós merecemos, não porque nós fizemos por merecer, mas porque Ele tem prazer em abençoar aqueles a quem Ele salvou. Tudo isso é obra da graça de Deus. E aqui, neste salmo, nós vemos que a confiança do servo de Deus é recompensada com proteção. Esse salmo todo trata da proteção divina, da proteção de Deus. E veremos aqui 3 áreas, dentre as muitas, mas veremos aqui 3 áreas que Deus protege os seus filhos. Deus recompensa a confiança dos seus filhos. Aqueles que confiam nele, aqueles que depositam nele a sua confiança. Eu confio no Senhor, eu sei que Ele não vai falhar. Eu confio no Senhor porque Ele prometeu e Ele não mente quando promete, Ele cumpre as promessas que Ele faz. Eu confio, e por eu confiar no Senhor, Ele é tão bom, que mesmo eu não merecendo isso, mesmo Deus não precisando fazer mais nada, porque só a salvação já seria motivo para eu louvá-lo por todos os dias da minha vida, com grande alegria, e por toda a eternidade eu louvaria o Senhor por isso, mas Ele mesmo assim se agrada em me abençoar, em nos recompensar, protegendo-nos. Tem muitas outras bênçãos que Deus nos dá, mas hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre a recompensa, a fé recompensada, a confiança recompensada, e Deus nos recompensa com proteção. Vejamos então 3 áreas nas quais Deus protege os filhos dele. A primeira está no versículo 1 ao versículo 8. Contra os inimigos. Deus nos protege contra os inimigos. Versículo 1 a 8. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não se assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nas trevas, nem da mortandade que se propaga, que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Estes 8 primeiros versículos, eles são divididos em 3 grupos. Hoje eu estou cheio de 3, né? Mas é para facilitar para a gente aqui. Em 3 grupos. O primeiro grupo é o versículo 1 e o versículo 2, que abrem este salmo apontando para a atitude que um fiel tem para com Deus. A atitude de se abrigar em Deus, de buscar o refúgio do Senhor. No versículo 3 ao versículo 6, nós vemos o que Deus faz por aquele que nele confia e o busca. E, por fim, o verso 7 e 8 nos mostram a recompensa que Deus dá ao servo dele por ter confiado nele. Então vamos lá, versículo 1 e 2, o salmista usa o que nós chamamos de paralelismo sinonímico. O que é isso? Ele pega uma ideia e coloca na primeira metade do versículo, depois na segunda metade do versículo ele repete a mesma ideia com outras palavras, com a intenção de enfatizar a verdade que ele está dizendo. Ele repete a fim de que nós gravemos em nosso coração essa verdade. Olha só, na primeira metade do versículo 1 ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Observe que ele repete a ideia: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele repete: e descansa à sombra do Onipotente. O verbo habitar e descansar repete essa ideia de alguém que busca o abrigo do Senhor, busca em Deus o abrigo.
Eu vou pedir para o Rafael, por favor, desliga esse ventilador, por favor. Eu estou numa briga aqui com as páginas aqui. Por favor, pode desligar. Ele repete, no verso 2 ele faz a mesma coisa. Ele diz que o servo de Deus que busca o refúgio do Senhor, este servo diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte. Baluarte é um castelo, então Deus é o seu refúgio, é o seu castelo. Deus meu em quem confio. A figura de um castelo, de um refúgio, comunica confiança. E ele repete isso no verso 2, no final ele diz assim: Deus meu em quem confio. As Escrituras sempre estão repetindo a mesma verdade para mostrar para nós como nós precisamos ser relembrados dessas verdades, porque infelizmente quando vem a tribulação, uma das primeiras coisas que a gente faz é esquecer o que Deus nos diz. A nossa mente, além dela ser fraca, a nossa memória, além dela ser fraca muitas vezes, ela ainda é afetada pelo pecado. Muitas coisas podem atrapalhar-nos de usufruir das promessas de Deus para nós. Por isso que as Escrituras sempre repetem: a confiança em Deus implica em um viver consciente da presença protetora de Deus, o que resulta em tranquilidade serena para enfrentar as adversidades. Se você diz que Deus é o seu refúgio, se você diz que Deus é o seu baluarte, o Deus em quem você confia, você precisa mostrar na sua vida essa serenidade ao enfrentar as lutas, ao enfrentar as adversidades. Não quer dizer que crente não chora, não quer dizer que crente não fica triste, não é isso não, irmão. O servo de Deus passa por dificuldades, mas nós precisamos entender que o nosso Deus, como diz o verso 1, Ele é o Altíssimo. A palavra Altíssimo no hebraico é Eliom, que nos mostra que Deus é o mais alto, o mais sublime, o mais elevado dentre todos os poderosos e dentre todos os poderes desse universo. Nenhum poder nesse universo é maior do que o poder de Deus. Ele está acima de todos. Quando você busca a Deus, você está buscando o Deus Altíssimo. No verso 2 ele chama Deus pelo nome da aliança, Quando aparece a palavra Senhor, tudo maiúsculo, é Yahvé, é o Deus da aliança. Aquele que fez uma aliança, fez um pacto e prometeu e não falha no que ele promete. É o Deus eterno. É o Deus que existe por conta própria, que não precisa de ninguém para existir, mas todos os que existem precisam dele. É a este Deus que nós buscamos em oração. E a atitude do nosso coração nesse momento deve ser a de alguém que se abriga na presença de Deus. E é isso que vai comunicar agora os versos seguintes. Mas antes eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a parte mais importante da vida do cristão é aquela que somente Deus pode ver, a saber, a vida oculta de comunhão e adoração a Deus. De todas as obras que você pode realizar para o Senhor, de todas as coisas que você possa fazer para o Senhor, entenda que é o seu coração, a sua devoção a Deus. Entenda que é o seu coração adorando, glorificando, exaltando o Senhor. É isso que importa. Você pode fazer coisas lindas e maravilhosas para Deus, mas se o seu coração não estiver dobrado na presença do Senhor, quebrantado na presença dEle, se você não buscar o Senhor e desejar a presença dEle mais do que tudo, nada valerá. Todo o seu esforço nada valerá. É no coração do homem que Deus provê as suas bênçãos e prova
e vê a confiança que este servo diz ter em sua pessoa. O lugar mais seguro para o coração estar é na presença de Deus. O quanto mais você confiar em Deus, mais você glorificará o nome do Senhor. Se você quer glorificar a Deus, veja quanto você tem confiado nele. Verso 3 a 6, vemos o que Deus faz por aqueles que nele confiam. Ele protege contra os inimigos. No verso 3 e 4, eles fazem um jogo de palavras aqui, com a palavra ave, ou com a ideia de aves, né? Primeiro, o salmista, ele se vê como uma ave escapando dos laços e das armadilhas dos passarinheiros, dos caçadores. Deus, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas que os inimigos armam para você, para te derrubar. E aí, olha só que coisa maravilhosa, no verso 4, Deus é retratado como uma grande ave, cobrindo os seus filhotes com as suas asas, com as suas penas. E Deus é descrito como uma grande águia nas Escrituras. Você pode ver lá em Êxodo 19, verso 4, Ruth 2, 12, Salmo 17, 8, Salmo 36, 7, Salmo 57, 1, Salmo 61, 4 e 7, Mateus 23, 37, esse especialmente, o Senhor Jesus orando, olhando para Jerusalém, disse assim: Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher você como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas, quantas vezes eu quis isso. Eu sou um passarinho que a cada dia escapo de um ou muitos laços, porque Deus me livra, mas eu só estarei seguro quando eu estiver debaixo das asas do meu Deus, habitando no esconderijo do Altíssimo. Os que nele se abrigam não se assustam do terror noturno, ou seja, dos perigos que a noite possa trazer, e nem da seta que voa de dia. As setas são as flechas que o inimigo lança. A palavra de Deus nos fala lá em Efésios dos dardos inflamados de Satanás, as flechas inflamadas de Satanás para fazer-nos pecar contra o Senhor. Deus nos livra de todas elas. Basta confiarmos nele, basta buscarmos o seu refúgio, ele nos livrará de todas elas. Aquela tentação que o tempo todo bate à porta do seu coração, apelando para os seus desejos carnais. Se você correr para o abrigo do Altíssimo, se você buscar a proteção das penas, das asas do Senhor, Ele te livrará de todas elas. Ele te livrará de todas elas. Porque não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e juntamente com a provação, com a tentação, Ele nos providencia o livramento, de sorte que nós possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Mas temos que correr para o abrigo do Altíssimo, temos que confiar no Senhor e não em nós mesmos. Autoconfiança, fuja dessa palavra. Autoconfiança é desgraça para a sua vida. Toda vez que nós pecamos contra Deus é porque fomos autoconfiantes, confiamos em nós mesmos. Não brinque com isso. Você não precisa de autoestima, você não precisa de autoconfiança, você não precisa de nenhum desses lixos forjados no inferno para enganar seu coração. Você precisa de Deus, você precisa da palavra de Deus. Você precisa refugiar-se à sombra do Altíssimo. Você não precisa de alguém afagando o seu ego. Você precisa da palavra de Deus dizendo para você:
Ou você confia em Deus, ou está tudo perdido para você. Não temos outra saída. Ou ficamos com a palavra de Deus, ou caminhamos para o caminho largo que conduz à perdição. E tem muita gente se acertando com ele. Deus também promete nos livrar da peste que se alastra nas trevas e dos males que matam em pleno dia. Versículo 6. Os inimigos da igreja, meus irmãos, são muitos e se utilizam de muitos recursos para maltratar a igreja. Há pouco nós ouvimos aqui a nossa irmã Maiara relatando para nós o que é feito com os nossos irmãos em países onde o evangelho é proibido. Mas Deus está acima de todos os poderes. Ele que está acima de todos os poderes, Ele zela por aqueles com quem Ele estabeleceu a sua aliança e mostra-lhes o seu poder absoluto, livrando-lhes e defendendo-lhes de cada uma das investidas dos inimigos. Outra verdade que destacamos aqui é que Deus promete livrar-nos quando formos atacados. Ele não prometeu e nunca prometeu que jamais seríamos atacados. Pastor, mas você está dizendo que Deus nos livra do mal, mas essa semana me aconteceu tantas coisas. Deus não prometeu para nós livrar-nos da presença do mal, ou não termos nenhum ataque do mal contra nós. Ele não prometeu isso, mas Ele prometeu que, estando nós sob o ataque do inimigo, sob o ataque do mal, Ele nos protegeria, Ele nos preservaria. A pior coisa que pode acontecer para nós, de todas as tragédias que podem acontecer conosco, é nós morrermos, é o inimigo nos causar tanto mal a ponto de nos matar. Mas se ele nos matar, só estará adiantando a nossa chegada nos céus. É lucro. É lucro. O crente, até em prejuízo, ele sai no lucro. O ímpio, mesmo no muito lucro que ele tem, estará eternamente no dano e no prejuízo eterno. Versos 7 e 8, nós vemos que a confiança do fiel sendo recompensada por Deus, ela é recompensada pelo Senhor. O resultado do agir de Deus, livrando seus filhos dos ataques covardes dos inimigos, é visto na tranquilidade que os seus filhos desfrutam enquanto veem seus inimigos caindo perante o poder de Deus. Os milhares aqui descritos, nas cifras de 1.000 e 10.000, caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, ali no verso 7, contrastam com um único indivíduo protegido por Deus. Observe, leia novamente o verso 7. Caiam 1.000, está falando de muita gente, 1.000, ao teu lado, está falando para um indivíduo. 10.000 à tua direita. Novamente ele fala de milhares caindo na presença de um. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos homens. Alguém disse que um mais Deus é maioria, e é verdade. Um servo mais Deus é maioria. Se você entrou na guerra e só Deus está com você, ninguém mais está com você, só Deus, você já é maioria. E mais, você já venceu. Não importa qual seja, ou quantos sejam os inimigos, ou com quanta intensidade os inimigos nos ataquem, se abrigados estivermos na sombra do Altíssimo, debaixo das asas de Deus, somente veremos, ficaremos contemplando, vendo os inimigos caírem. Não foi isso que Moisés viu?
Não foi isso que Israel viu com o exército? Por isso que eu creio que foi Moisés que escreveu esse salmo. Possivelmente, nesse momento, ele estava pensando nos exércitos de Faraó. Lá vinha o exército de Faraó bufando para cima dos israelitas. E a impressão que dá quando a gente lê lá o texto, né, a gente sempre pensa em Israel saindo de dentro do mar. Depois que ele saiu, aí ele olhou para trás e viu o exército chegando, aí Deus fechou o mar. A impressão que dá, se você ler o texto lá de novo, e eu particularmente vou reler esse texto e de diversas versões para ver se é isso mesmo, mas a impressão que eu tenho lá é que Israel entrou no mar. Quando ele olhou para trás, lá longe vinha o inimigo. Quando o inimigo já estava com o exército todo dentro ali do perímetro do mar, Deus fechou o mar, mas somente onde estava Israel, ou os egípcios. Onde estava Israel, a Bíblia fala que Israel continuou a pés enxutos, dando a entender o seguinte: metade do mar estava fechada sobre os egípcios, e a outra metade ainda estava aberta porque o povo estava andando, estava saindo. A impressão que dá é essa. Eu vou estudar melhor o texto e convido você a fazer isso essa semana. Vamos estudar melhor esse texto e vamos aproveitar o nosso grupo de WhatsApp para fazer uma coisa melhor, né? Em vez de só ficar mandando piadinha, historinha, vamos começar a usar para edificar a gente, né? Pastor, mas eu acho que no texto aqui está dizendo é isso, o que você acha? Vamos fazer isso? Vamos crescer? Vamos crescer? Afinal de contas, esse negócio de grupo de WhatsApp toma tanto tempo da gente, não é mesmo? Mas será que vai tomar tempo mesmo? Não tem como fugir disso mesmo, né? Como dizia lá o diretor do Corinthians, está na chuva para se queimar, então não tem jeito de sair mesmo dessa, então vamos lá. Foi ele que disse isso, não fui eu não, tá? Ele que disse isso. Vamos aproveitar, vamos usar de forma produtiva, tá? Vamos ali conversar sobre a palavra de Deus, vamos crescer mais, né? Vamos lá. Quando a gente sentir vontade no coração de vingar, e porque vingança é um dos pecados mais recorrentes no nosso coração, é impressionante como nós temos vontade de vingar, não é mesmo? Alguém pisou no nosso calo, a gente quer pisar com os dois pés, um salto alto ainda na unha encravada dele, não é mesmo? A gente nunca se contenta em pagar na mesma moeda, a gente sempre paga com juros e correção monetária, né? Vingança é uma coisa impressionante. Mas o que a Bíblia nos diz lá em Romanos 19? Aliás, é uma citação do Antigo Testamento que Paulo faz. Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando nós tomamos a vingança, quando nós vingamos, nós estamos pecando por dois motivos. Primeiro, por estar desobedecendo a palavra de Deus, porque a vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Nós não estamos confiando em Deus para fazer o que Ele prometeu fazer. Desculpa. E pior, nós estamos roubando de Deus um direito que só Ele assiste. Nós estamos fazendo exatamente o que Satanás sugeriu a Eva no paraíso: ser como Deus. A gente quer ser como Deus, a gente quer fazer o papel de Deus, executando a vingança, por isso que é pecado. Deixemos, Deus sabe cuidar de nós, Deus sabe como cuidar de nós. Aquele que confia em Deus também é recompensado com proteção contra os males, verso 9 a 13. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Como eu disse, a palavra de Deus, ela
repete, né, as ideias, e agora você vai ver que o salmista está repetindo exatamente o que ele disse nos versículos, os 8 primeiros versículos. Ele está repetindo, só que agora dando uma outra ênfase, mostrando para nós o que Deus faz na vida daqueles que confiam nele. Deus nos livra, Deus nos protege contra os males. Que males são esses? No verso 9, ele faz novamente o uso daquele paralelismo sinonímico, né? A ideia na primeira frase repetida na segunda, né? Na primeira parte do verso 9 ele diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. E na segunda parte ele diz: fizeste do Altíssimo a tua morada. Repetindo novamente aí. No versículo 1, o salmista se refere de forma genérica, falando da atitude de alguém que confia plenamente em Deus. Agora, aqui no verso 9, ele se volta para um indivíduo que fez isso. Ele se volta para um fiel que fez isso, que confiou no Senhor. E fala o que esse fiel fez e o que ele recebeu, né? O salmista repete a mesma ideia várias vezes, e isso deve servir para alertar-nos sobre a nossa debilidade em nos esquecermos da vontade de Deus e das promessas dele para nós. E por isso mesmo nós precisamos recordar-nos constantemente sobre das promessas e das verdades da palavra de Deus. O tempo todo, meu irmão, adquira o hábito de decorar as Escrituras, repita várias vezes o que aquele texto diz ao seu coração. Memorize as Escrituras, gaste tempo relembrando. Essa mensagem estará no YouTube, lá pela terça, quarta-feira, estará lá no YouTube. Ouça novamente. Eu sei que é difícil me ouvir, eu sei. Mas eu sei que vocês são crentes. Esse para mim é uma das maiores evidências que vocês são crentes. Vocês me aguentam ouvindo. Louvo a Deus por isso. Mas está lá de novo. Vai lá. Assista novamente. Pegue a palavra de Deus. Se você não quiser me ouvir, não tem problema. Mas pegue a Bíblia. Leia novamente esse salmo. Medite nele várias vezes. Se for o caso, memorize as Escrituras. Melhor ainda. Mas não dê descanso à sua memória, porque a nossa memória, ela rapidamente se esquece das promessas de Deus. E eis o motivo porque muitas vezes nós vivemos uma vida debilitada. Porque muitas vezes estamos capengando espiritualmente quando deveríamos estar correndo. No verso 10, nenhum mal te sucederá, né? No verso 6, ele dissera que Deus protege os seus filhos da peste que se propaga nas trevas. E agora, no verso 10, ele fala que nenhuma praga chegará à tua tenda. A tenda aí significa família, né? Os males podem sobrevir em forma de doenças, infortúnios, tentações. São muitos males. Mas a garantia de Deus é de proteger não só o filho dele, mas também a família do filho dele. Há pouco eu falava com uma irmã sobre a aliança de Deus conosco. E a aliança de Deus comigo também se estende à minha família. A aliança de Deus com você se estende à sua família. A sua família é abençoada pelo seu viver piedoso. Veja isso lá em 1 Coríntios 7. O apóstolo Paulo fala sobre isso, a partir do verso 15, 16. Onde está um crente, a bênção do Senhor está ali presente. E outros são abençoados em decorrência de Deus estar abençoando um servo dele, um fiel. É claro que Deus tem filhos, Ele não tem netos. Não venha nessa ideia de que, meu pai é crente, então meu pai está salvo, eu também estou. Não, Deus tem filhos, Ele não tem netos. Ele tem filhos, Ele não tem noras, genros. Ninguém é salvo por tabela. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Se você tem
no seu coração a certeza de que Deus tem uma aliança com você, clame a Deus pela sua família também, para que a sua família toda seja alcançada pela graça de Deus, para que todos na sua casa sejam convertidos ao Senhor. De todas as orações que você mais deve fazer na presença de Deus, essa é a principal, é pedir a Deus a conversão dos seus familiares. Não dê descanso aos seus olhos, não dê descanso aos seus joelhos, ore, clame ao Senhor, Senhor, salva a minha família, tem misericórdia. A bênção é para a tua família também. Os anjos poderão ser enviados para a nossa proteção, e eu não quero ficar falando muito de anjo aqui não, embora o texto fala, né? Pois dará ordens aos seus anjos, né? A seu respeito. Por que eu não quero falar sobre os anjos? Porque os anjos são meramente instrumentos que Deus usa para o nosso benefício. Lá em Hebreus 1,14, diz que eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Só isso. Anjo não é ser que deve ser adorado. Anjo não é ser que deve ser reverenciado. Em Colossenses, o apóstolo Paulo combateu uma prática, ali eles adoravam anjos. Tinha um grupo lá que adorava anjos, e Paulo bateu firme, mostrando para eles: a adoração é somente ao Senhor Deus. O apóstolo João, lá em Apocalipse, uma vez, o anjo aparece para ele, ele cai de joelhos diante do anjo, o anjo fala: levanta, rapaz, eu sou o teu conservo, eu sou servo junto com você, adora somente a Deus. E hoje em dia, meus irmãos, há um frisson, há um frenesi em torno de anjos. A gente vê os crentes falando de anjos, superstição. Sim, Deus, se Ele quiser usar anjos, Ele usa os anjos, sim, a serviço da igreja, mas eu não devo adorar os anjos por isso, são apenas instrumentos. Deus usa os anjos, não porque Deus é muito atarefado e não dá conta de cuidar de todo mundo, pelo contrário, Ele usa porque Ele quer, Ele é Deus, Ele usa quem Ele quiser. Ele não precisa de ninguém. Conheço crentes que fazem oração para o seu anjo da guarda. Eu já disse que eu não ia falar muito sobre os anjos, já estou falando mais do que eu já pensei em falar. Deixa quieto, vamos em frente. No verso 13, a Bíblia diz que o servo de Deus pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Novamente, a primeira ideia sendo repetida na segunda frase. Mesma coisa, a ideia da primeira frase repetida na segunda, né? O objetivo aqui é mostrar para nós o quê? Que a igreja, ela não tropeçará, ela não cairá nesses males. Pelo contrário, ela pisará neles, ou seja, vencerá os males. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. A promessa de Jesus para nós é essa. É a igreja que está em posição de ataque. Mas se o inimigo revidar, Cristo faz a igreja ser vencedora. Um dos livros mais lindos das Escrituras, e será o próximo livro que nós estudaremos depois que terminarmos Mateus, o Evangelho de Mateus às quartas-feiras. Falta pouco, acho que só mais uns 2 anos a gente termina Mateus, né? Acho que não, 2 anos não, mas 1 ano pelo menos a gente termina Mateus. Aí nós estudaremos Apocalipse. Para mim é um dos livros mais lindos, se não o mais lindo das Escrituras. Mas tem crente que nem lê Apocalipse porque diz que tem medo, sabia disso?
Já ouvi crente falar assim: não, pastor, eu não gosto de ler Apocalipse não, porque Apocalipse dá medo, aquelas figuras lá. Meu irmão, se você tem medo de ler o Apocalipse, você precisa estudar esse livro, porque ele, sem dúvida alguma, é um dos mais lindos das Escrituras. E quando a gente entende o que ele está dizendo, ele enche o nosso coração da mais doce esperança. Comece lendo o Apocalipse por Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14 é o cerne do livro de Apocalipse. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Nós estamos em guerra contra o mal. As forças do mal, as forças do dragão, as bestas, o anticristo, os anticristos se levantarão e pelejarão contra o Cordeiro. Cordeiro com C maiúsculo é Jesus. Pelejarão eles contra o Cordeiro, aquele que também é chamado de leão da tribo de Judá. Mas ele não vence os inimigos como um leão, ele vence como um cordeiro. Justamente para humilhar, para causar ainda mais vergonha no inimigo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E aqueles que estiverem com o Cordeiro, as ovelhas que estiverem seguindo o Cordeiro, vencerão, porque elas são os chamados, os eleitos, os fiéis que se acham com ele. É bom demais servir Jesus, é maravilhoso. Vale a pena deixar tudo para ficar só com Jesus. Por fim, aquele que confia em Deus é recompensado com proteção contra as angústias. Verso 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Os últimos versos deste salmo, eles formam o que é conhecido por oráculo profético. O que é um oráculo profético? É Deus falando e trazendo uma profecia, uma promessa. É o próprio Deus dizendo para o seu fiel, aquele que depositou nele a sua confiança. Deus vem dizer-lhe essas palavras afáveis e maravilhosas. No verso 14 vemos novamente o paralelismo sinonímico. Na primeira parte, Deus diz, no verso 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E na segunda, ele repete, só que agora em ordem inversa, mas ele repete, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O verbo amar, aqui no verso 14, não é geralmente o verbo usado na língua hebraica. Há mais de um verbo na língua hebraica para a palavra amar. O verbo que está aqui é hasak. Não é um termo muito comum quando se quer falar de amar no Antigo Testamento, né? Mas ele tem um sentido de afeição, apego, desejo. Ele é às vezes não, ele é sempre mencionado em relação do amor entre um homem e uma mulher. O homem tem afeição, apego, deseja a sua esposa. Aqui o salmista está dizendo que o fiel se apegou a Deus com amor. Ele deseja a Deus, ele ama a Deus, ele tem afeição, ele se apega ao Senhor. Nesse versículo ele traz essa ideia, a ideia de descansar em Deus com serena confiança. Mas esse desejo de buscar o Senhor, o fato dele conhecer o nome de Deus,
quer dizer que ele conhece o caráter do próprio Deus, ele se relaciona com Deus, ele tem um relacionamento profundo com o Senhor. No começo dessa mensagem eu falei sobre o versículo 1, justamente isso. Que Deus olha o nosso coração, Ele contempla o nosso coração, e Ele sabe se somos apegados a Ele ou não, se o desejamos mais do que tudo. Já vimos que das forças inimigas externas, os inimigos, os males, né, Deus nos livra. Aqui no verso 15, nós encontramos um outro inimigo, só que agora um inimigo interno, que é a angústia que se aloja no coração daquele que não confia no Senhor. Mas aqui o salmista diz, né? Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele. É possível um servo de Deus ficar angustiado? É. Mas o servo de Deus pode ter a certeza de que Deus o livrará da sua angústia, seja ela qual for. Se foi porque inimigos o atacaram e estão causando-lhe angústia, Deus o livrará. Se forem os males, Deus o livrará. Se for pecado cometido, uma vez confessado, arrependido e confessado na presença do Senhor, Deus o perdoará e o livrará também. Sim, Ele vai nos livrar. Ele invocará e eu lhe responderei na angústia. E eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus promete 4 coisas aqui. Primeiro, Ele promete responder-lhe quando ele invocar o seu nome. 2, estar com ele quando angustiado. Que presença maravilhosa, que companhia maravilhosa, não é mesmo? Deus promete, eu estarei com ele. Terceiro, Deus promete livrá-lo da sua angústia, tirar a angústia do seu peito. 4, glorificá-lo. Isso tanto indica um ato de Deus honrar o servo dele, aquele que nele confia, diante dos inimigos, como também aponta para a glorificação no dia da volta do Senhor Jesus, quando nós receberemos um corpo glorioso, glorificado, pronto, preparado para herdar a glória eterna. Seremos glorificados, e tudo isso mostrará que Deus nos amou, e nós nos apegamos a Ele por amor, porque um dia Ele nos amou primeiro. O nosso amor é sempre resposta ao amor de Deus. No versículo 16, encerrando o salmo, Deus promete longevidade, né? A palavra que aparece, saciá-lo-ei com longevidade, orek, no hebraico, traz a ideia não só de muitos dias de vida, mas de muita vida e vitalidade nos seus dias. Seria mais ou menos assim: se você viver apenas 20 anos, serão 20 anos intensos na presença de Deus. Mas Deus pode fazer você viver 70, 80, como diz o salmo anterior. Mas se você chegar a 80, quando muito você vai ter é canseiro e enfado. Mas se você confiar no Senhor, Ele vai te saciar com longevidade, com vitalidade. Vitalidade. Nós temos aqui alguns garotões de mais de 80 anos aí, né? Não, 80 não, né? Mas vai chegar lá, tem alguns aí que já passaram, né? E estão esbanjando vitalidade. Estão esbanjando vitalidade. Vai ver a vida desses servos de Deus. Vai ver. Vai ver em quem eles confiam. Vai lá. Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Saciá-lo-ei, né? Deus nos promete satisfazer, saciar o coração do servo dele. O que está em pleno acordo com o versículo 15, com o verbo amar, lá no verso 15. O coração que deseja a Deus mais do que tudo, e que se apega a Ele com todas as forças,
e nele se deleita, será por ele plenamente saciado. Essa satisfação não depende do tempo de vida de uma pessoa, mas da qualidade de vida que Deus lhe dá. E quando eu falo em qualidade de vida, conheço muito crente que está numa cama, que precisa até de alguém para lhe dar banho, pôr a comida na boca, precisa de alguém até para cobri-lo, porque se a coberta caiu, ele não consegue nem pegar a coberta. Aí você vai conversar com essa pessoa, você vai lá, na sua pretensão de levar consolo para aquele coração, e quando você sai de lá, você sai consolado. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? Meu Deus, que coisa linda de se ver. Mas o que é isso? É Deus saciando-lhe com longevidade de vida. Não há satisfação plena e verdadeira nessa vida fora da pessoa de Deus. Não é possível desfrutar da verdadeira e plena satisfação sem termos comunhão com Ele. Enquanto Deus não for o único amor do seu coração, o único desejo do seu coração, para o qual você está disposto a abrir mão de tudo para ficar só com Ele, você não vai desfrutar dessa satisfação que Deus pode lhe dar. A insatisfação nossa com a vida, interessante que a gente está insatisfeito com a casa que a gente mora, com a comida que a gente tem, com a roupa que a gente veste, com a cor do nosso cabelo, com o carro que a gente anda, com a nossa conta bancária. A gente está insatisfeito com tudo isso. Mas é difícil encontrar um crente que está dizendo assim: eu estou insatisfeito com a minha vida de oração, eu estou insatisfeito com a minha vida de estudo da palavra, eu estou insatisfeito com a minha vida de piedade, eu estou insatisfeito com a minha vida de arrependimento, eu não me arrependo como eu deveria me arrepender dos meus pecados. Isso mostra que nós não estamos satisfeitos com Deus. Deus promete saciar-nos, e Ele pode saciar-nos, pode nos dar satisfação plena e verdadeira, somente quando o nosso coração amar e desejar a Deus mais do que tudo, é que veremos a angústia ser expulsa da nossa alma. Logo, se estamos angustiados, é porque ainda não nos deleitamos plenamente em Deus. Mas ao angustiado, Deus diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. É a promessa de Deus. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não tem necessidade nenhuma de nenhuma outra proteção. Estou dizendo que você não precisa fazer seguro para o seu carro, tá? Faça seguro para a sua casa, não é pecado fazer não, tá? Não é falta de fé você fazer isso não. É uma boa administração do seu dinheiro, porque se você for roubado, você vai ter um prejuízo menor, tá? Não é pecado o crente fazer seguro não, tá? Não quer dizer que você é menos crente porque você fez seguro. Agora é pecado se você disser assim: eu posso ficar tranquilo, minha casa está segurada, eu posso ficar tranquilo, eu tenho um bom seguro de vida. É bom lembrar que quando você faz um seguro de vida, você só usufrui dele se você morrer, né? Alguém vai usufruir para você, né? Então, mas pelo menos não é um ato egoísta, né? Você está pensando em alguém da sua família, né? Mas confie no Senhor. Confie no Senhor. Ponha o seu coração em Deus e Ele vai satisfazer o seu coração, não tenha dúvida disso. Abrigue-se debaixo da sombra do Altíssimo. Ali você vai encontrar tudo o que você precisa para ser aquilo que Deus quer que você seja, para a honra e para a glória dEle. Amém.